Olá, rapazi. Tudo em riba, hein? Você já conheceu alguém que consegue transformar mentiras em verdades apenas com o poder das palavras? Deixa eu te contar a história do Malandrovsk, um sujeito que nasceu com um dom único, a capacidade de convencer até mesmo a própria sombra a dançar conforme sua música. Malandrovsk não nasceu rico, mas nasceu com uma habilidade rara, a língua mais rápida que a própria consciência. Enquanto outros meninos sonhavam em ser médicos, engenheiros ou jogadores de futebol, ele já ensaiava discursos no espelho, inventando frases com palavras rebuscadas que nem ele entendia. Quando alguém o questionava sobre o significado, ele mudava de assunto com a destreza de um mágico escondendo a carta errada. Desde cedo aprendeu que, no país dele, a esperteza era uma moeda mais valiosa do que ouro. Não precisava saber fazer. Bastava saber enrolar. E nisso ele era doutor honoris causa. O apelido veio logo na juventude. Malandrovsk, o homem que nunca se dá mal. Ele começou pequeno, em reuniões de bairro, falava bonito, prometia praça nova, quadra coberta, luz de LED até no poste torto. E quando alguém lembrava que ele não tinha nenhum cargo para cumprir aquelas promessas, ele sorria e dizia: "Mas eu tenho visão, minha gente. O futuro começa agora, e eu sou apenas um humilde mensageiro." A plateia, emocionada, batia palmas. Uma senhora chegou a chorar, convencida de que Malandrovsk era uma mistura de profeta com gerente de obras públicas. Daí em diante, ele deslanchou. Foi assessor de quem precisasse de alguém para maquiar discursos. Virou conselheiro de quem precisava justificar o injustificável. E quando finalmente ganhou seu primeiro cargo público, o segredo de Malandrovsk era simples: ser sempre contra aquilo que ele mesmo permitia. Quando estourava algum escândalo de corrupção na secretaria dele, ele fazia questão de ser o primeiro a se indignar em rede nacional. "Isso é um absurdo! Não compactuo com essas práticas. Vamos investigar até as últimas consequências." Naturalmente, ele mesmo era a consequência final. Mas isso não vinha ao caso. O público via o teatro e acreditava. Afinal, quem fala com convicção parece sempre estar com a razão. Nos bastidores, Malandrovsk fazia questão de abraçar os culpados, sussurrando no ouvido: "Ah, fica tranquilo, parceiro. O povo esquece rápido. Enquanto isso, eu resolvo aqui no gogó." E resolvia. Manipulava dados, apresentava gráficos de cores berrantes, inventava índices de satisfação popular e escamoteava fatos. Se alguém questionasse: "Mas esse número não existe em nenhum instituto de pesquisa." Ele sorria e respondia: "Instituto? Eu sou o instituto, minha filha. Pesquisa é convicção." O patrimônio de Malandrovsk cresceu numa velocidade inversamente proporcional à lógica. Casas, carros importados, sítios, fazendas e até uma lancha batizada de promessa cumprida. O curioso é que ninguém nunca viu a tal promessa realmente cumprida, mas o nome da lancha era perfeito: ironia pura. Questionado sobre a origem de tanta riqueza, ele dizia: "É fruto do meu trabalho árduo e de investimentos bem feitos." Os tais investimentos consistiam em abraçar falcatruas, receber sua parte e depois aparecer na televisão dizendo que estava combatendo os desvios. O povo aplaudia como sempre. Havia quem comparasse Malandrovsk a um ator de novela. Ele tinha o dom de chorar diante das câmeras, a indignação estampada na testa, a voz embargada. No fundo, não passava de ensaio. Sabia quando erguer o tom, quando abaixar os olhos, quando erguer as mãos ao céu. Se tivesse seguido carreira artística, talvez tivesse ganhado prêmios, mas preferiu o palco da política, onde os aplausos são pagos com votos e cofres públicos. No meio dessa vida de pose, luxo e mentira bem contada, cresceu o filho dele, Malandrovsk Jr. O garoto foi criado acreditando que a vida era um grande teatro. Via o pai discursar contra o crime no mesmo dia em que assinava a liberação de verba suspeita. Via o pai posar de homem honesto enquanto servia champanhe para empreiteiro investigado.
e, naturalmente, absorveu tudo. Para ele, isso não era contradição, era tradição. O pai, orgulhoso, dizia sempre: "Aprende comigo, Júnior. Na vida não precisa saber fazer, basta saber enrolar." E assim, Malandrovski Júnior cresceu sem a malícia refinada do pai, mas com a certeza de que tudo se resolvia com conversa. Entrou em cargos públicos por indicação, já com a fama herdada do sobrenome. Mas, ao contrário do pai, não tinha timing, não sabia calcular quando calar, nem dominava a arte da lágrima falsa na hora certa. Em seu primeiro grande teste, meteu-se em um esquema tão mal feito que parecia piada. Superfaturamento em compra de canetas. Isso mesmo, canetas. Enquanto o pai desviava milhões em obras invisíveis, o filho tentou lucrar desviando papelaria. O escândalo explodiu. Manchetes ridicularizavam: "Herdeiro de Malandrovski desvia canetas douradas enquanto escolas não têm lápis." As redes sociais não perdoaram. Memes, piadas, vídeos satíricos. Malandrovski Júnior virou chacota nacional em questão de dias. Malandrovski, já calejado em apagar incêndios, correu para defender o filho. Convocou coletiva, chamou a imprensa, ensaiou lágrimas. "Estou indignado, não compactuo com erros, nem mesmo se partirem da minha família. O que está errado precisa ser corrigido." Mas o público já não comprava o teatro. Anos e anos de pose haviam desgastado o roteiro. Quando o pai levantou as mãos para o céu esperando aplausos, ouviu foi vaia. Tentou manipular dados, como sempre. Disse que 80% da população apoiava a honestidade da família. O problema é que dessa vez havia pesquisas verdadeiras mostrando o contrário. 90% do povo ria da cara deles. Malandrovski, pela primeira vez, viu seu maior talento falhar. A conversa bonita não convencia mais. O povo já não acreditava na indignação ensaiada. Enquanto Júnior enfrentava processo e manchetes humilhantes, Malandrovski se desesperava. Tentou negociar, tentou comprar tempo, tentou gritar mais alto que os fatos, mas não havia saída. O herdeiro do império de falcatruas tinha revelado ao país a verdade que todos suspeitavam. Por trás da fachada não havia virtude, apenas oportunismo. E o mais cruel é que tudo aconteceu porque o filho aprendeu exatamente o que o pai sempre ensinou: passar a mão nos erros, fazer vista grossa, acreditar que o teatro seria suficiente. Só que, sem a malandragem refinada do velho, o garoto caiu como pato numa armadilha óbvia. O escândalo arrastou o nome da família para a lama. Malandrovski tentou de tudo. Entrevistas, choros, discursos inflamados. Mas era inútil. De tanto passar a mão em falcatrua, tinha deixado as mãos sujas demais para apontar qualquer dedo. No fim, sozinho em sua mansão silenciosa, olhou pela janela e murmurou: "Onde foi que eu errei?" A resposta era simples. Errou justamente em nunca mostrar o certo. Criou um filho que acreditava que o mundo era feito de maquiagem, pose e mentira bem contada. E quando a farsa desmoronou, não havia discurso bonito que sustentasse. Malandrovski não perdeu apenas o império de influência. Perdeu a única coisa que dizia proteger: o próprio legado. Quem vive de enganar acaba se enganando. E no fim, o grande Malandrovski descobriu que enquanto ele fazia malabarismo com as palavras, a vida fazia malabarismo com ele. O filho, sem o talento do teatro, mostrou ao mundo que por trás do homem poderoso só existia um mestre da enrolação. Ah, e antes que eu me esqueça, dizem por aí que o Malandrovski ainda está por aí, inventando histórias e convencendo pessoas. Se você encontrar alguém usando palavras difíceis sem necessidade e mudando de assunto mais rápido que um piscar de olhos, pode ser ele. Ou talvez seja apenas mais uma das suas histórias que eu acabei de inventar. Quem sabe? Pessoal, se gostou do vídeo, ajude o canal, se inscreva, compartilhe este vídeo e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais
e fazer outros vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade e também oferecer algum entretenimento. Dá essa força pra gente. Maratone os vídeos do canal para nos ajudar a crescer. Tamo junto. Muito obrigado. Ei, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Compartilhem este vídeo com seus amigos e ativem o sininho para receberem todas as nossas notificações. Valeu!